Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de esperança e vida ao seu coração. Eu quero compartilhar com você nessa manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Diz assim: Logo a seguir, ordenou Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: É um fantasma! E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração nesta manhã. Depois que Jesus fez o grande milagre da multiplicação de pães e peixes, logo a seguir ele ordenou que os discípulos embarcassem e passassem adiante dele para o outro lado do lago. Enquanto isso, Jesus ele despedia aquela grande multidão. E quando Jesus ele acaba de despedir aquela multidão, a palavra de Deus diz que ele subiu ao monte para orar sozinho. Meus irmãos, nós sabemos que a oração ela faz toda a diferença. A oração ela é a chave da nossa vitória. Meu irmão e minha irmã, certamente você já passou por tempestade na sua vida. Às vezes, quando nós passamos por tempestade, muitas vezes nós achamos que as coisas vai perecer. Às vezes pensamos que Jesus ele não está no barco, mas eu quero te dizer algo nesta manhã. Jesus ele está conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, achamos que Jesus ele está dormindo. Muitas vezes achamos que Ele está longe de nós, mas eu quero te dizer algo nesta manhã. Deus Ele permite que nós passamos por algumas lutas para nos ensinar a vencer todas as tempestades. O primeiro pensamento que temos no momento de tempestade é que nós não vamos suportar, é que o problema é grande demais, mas nós precisamos saber que junto com a dificuldade Deus nos dá força para vencer, porque Ele é fiel. Quando passamos por tempestade, Jesus ele prova que Ele é maior que tudo. A palavra de Deus vai nos dizer em Lucas 1,37 que para o Senhor, para Deus, nada é impossível. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante das tempestades, talvez você pense que você está sozinho. Os discípulos também pensaram.
Eles pensaram que eles poderiam passar por mais uma tempestade, porque a palavra de Deus diz que as ondas eram fortes e o vento era contrário. Mas Jesus estava no monte, Jesus estava orando. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que lá de cima daquele monte Jesus também intercedia pelos seus discípulos. Eu quero te dizer nessa manhã, os olhos de Deus estão em todos os lugares, ninguém foge dos olhos do Senhor. Quando nós passamos por tempestades, Jesus ele quer nos ensinar algo. Os discípulos, quando viram Jesus entrando no barco, eles disseram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Marcos nos explica que a tempestade se repetiu porque antes o seu coração deles, estavam endurecidos. Marcos 6,52 vai dizer que o coração dos discípulos estavam endurecidos. Mas agora eles perceberam que Jesus era o Filho de Deus. Jesus muitas vezes permite que a tempestade se repita na minha e na sua vida, porque Ele quer que nós o conhecemos melhor, que nós venhamos ter uma intimidade com Ele. Jesus ele nos mostra, meu irmão e minha irmã, que com barco ou sem barco Ele é o Senhor de tudo. E Ele pode nos fazer andar por sobre as águas. Ele pode te fazer caminhar sobre as dificuldades e problemas que você tem enfrentado. Mas você precisa sair do barco. Você precisa confiar na palavra de Jesus. Meu irmão e minha irmã, não olhe para o vento, não olhe para as ondas, mas tão somente olhe para Jesus. Lembre-se de que quando você estiver afundando, as mãos do Senhor, elas estão prontas para te socorrer. Você precisa saber, meu irmão e minha irmã, que você é amado do Senhor. E quando Deus ele olha para você, Ele vê uma pessoa cheia de valor, criada à sua imagem e semelhança. Ele te ama tanto que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para te salvar. Jesus ele está contigo nessa manhã, por isso deposite a sua confiança nele, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes preparadas para você nesta manhã, em nome de Jesus. Gostaria de orar abençoando a sua vida. Pai, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, e que nesta manhã, meu Deus, nós possamos, meu Pai, entender que o Senhor, meu Pai, é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, e te pedimos, fica conosco ao decorrer desse dia, que todo mal, todo impedimento, toda barreira seja repreendida, e que nós possamos, meu Deus, estar no centro da sua vontade, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida e que você possa desfrutar de um dia muitíssimo abençoado na presença do Senhor Jesus.